Olá, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra tão rica que traz informações acerca das lições do Mestre Jesus e que são um alento para o nosso coração. A nossa tarefa de hoje é falar sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 11 e 12, o orgulho e a humildade. Para tanto, vamos serenar os nossos corações, tranquilizar a nossa mente e entrar em contato com a espiritualidade superior que nos ampara, nos apoia e nos dá a consolação e a força para seguirmos na nossa trajetória. Que estejamos todos em paz para um bom entendimento das lições a seguir. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, estes dois itens do Evangelho são muito tocantes no nosso coração, como todos os outros, mas que dizem respeito a um desafio que nós todos temos em particular, que é o combate ao nosso orgulho, que de vez em quando aparece um pouco mais forte, às vezes desaparece, mas que está presente conosco corriqueiramente em nossas atitudes do dia a dia. E aí, se formos buscar no dicionário as definições destas duas palavras, humildade, por exemplo, é definido como a ausência de orgulho, né? A tranquilidade, a certeza do seu próprio lugar no mundo. Já o orgulho tem uma definição bastante clara nos dicionários. É um conceito elevado de si mesmo, contrário à humildade. Então nós podemos perceber que o Evangelho nos traz estas duas palavras que têm definições antagônicas, opostas, para nos fazer lembrar aspectos importantes sobre nós mesmos. Como sabemos e fomos ensinados pelo Cristo, somos todos filhos do mesmo Pai. Isso implica em dizer que diante de Deus nós não somos diferentes. A única coisa que nos diferencia são as nossas virtudes. E o desenvolvimento das nossas virtudes passa por um trabalho individual. Passa por aquela nossa vontade de querer verdadeiramente se modificar. E aí vem o convite para nós entendermos melhor o que é o orgulho e o que é a humildade. Diante de atitudes tão simples do nosso dia a dia, podemos facilmente perceber a presença do orgulho em uma palavra mais agressiva, em um pensamento menos feliz, que acaba nos colocando numa situação de superioridade. Superioridade essa que, como nós já falamos, não existe perante Deus. E, portanto, o desenvolvimento do orgulho atrapalha a nossa capacidade de exercer a humildade, de praticar o amor ao próximo, de desenvolver a própria felicidade, aquela tranquilidade de um coração que está de bem com as suas atitudes e os seus pensamentos. Como que a gente percebe que isso não está acontecendo em nossas vidas? Quando olhamos para o outro com um olhar diferente, aquele olhar de julgamento que frequentemente aponta os equívocos do outro sem lembrar que nós mesmos também temos os nossos desafios particulares a cumprir. E aí a humildade vem exatamente nos ajudar nesse momento, lembrando que todos os nossos atos felizes fazem mais sentido e são verdadeiramente auxiliares do Cristo quando exercemos esse conceito de que somos todos iguais. Quando nós respeitamos a divindade que há em nós e respeitamos a divindade que há no outro, ficamos mais tranquilos para seguir com as lições que o Mestre nos ensinou. Não é possível, como sabemos, amar o próximo e ofertar auxílio ao próximo sem que estejamos cientes do cultivo da humildade. Uma vez que quando ofertamos ajuda e exigimos recompensa, estamos exercitando o orgulho. Quando trabalhamos em atividades coletivas e exigimos o reconhecimento, estamos praticando o orgulho. E estes atos, por mais que levem o bem a várias pessoas, na verdade estão carregados de um sentimento menos feliz e de uma imposição inadequada
quase como que dizendo ao outro: eu posso te ajudar e você está na posição de receber. Nesse momento, os nossos atos acabam reverberando menos do que poderiam no que se relaciona ao amor. Como é importante pensar que o desenvolvimento da humildade fere diretamente o orgulho e o egoísmo, porque em si alicerça a base do entendimento que o Mestre novamente nos ensinou: amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, certamente eu não gostaria de atitudes orgulhosas em relação a mim mesma. Então devo também não ter essas atitudes com o meu próximo. Esse é um exercício diário. É um exercício que nós precisamos querer fazer. E são atitudes pequeninas, são mensagens que nós enviamos pelas redes sociais que às vezes estão carregadas de orgulho e são menos felizes no acolhimento. São falas que nós temos com as pessoas que estão à nossa volta, principalmente no momento atual de desafio humanitário, que todo mundo, ou muitos de nós, estão passando por situações difíceis nos lares e até mesmo na sua saúde emocional. Qual é a palavra de consolo que nós podemos dar? Qual é o nosso papel na prática da humildade, acolhendo o outro e também acolhendo a nós mesmos em situação tão difícil como a atual? Que nós tenhamos toda aquela segurança do Mestre quando nos disse: Senhor, vos rendo graças por ter dito estas coisas aos simples e aos humildes, uma vez que eles conseguiram passar a sua mensagem adiante. Que nós estejamos certos da providência divina e do amparo que o Mestre sempre nos fornece e sigamos firmes na nossa tarefa evolutiva de aprimorar a nossa humildade. Muita paz a todos, graças a Deus.